e hoje vamos falar sobre os direitos das famílias neurodivergentes. Só no Brasil, cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas possuem alguma deficiência, segundo o IBGE. E para discutir esse tema, conto com a participação da advogada especialista em direito educacional, Daniela McDowell. Boa tarde. Olá, Daniela, boa tarde. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e é isso. Bom, então, para iniciarmos o nosso podcast, minha primeira pergunta. Como está a situação dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil? O que estão fazendo órgãos como a OAB, Câmara Municipal e a LERJ para garantir esses direitos? E qual a importância das audiências públicas e do trabalho dos advogados para fazer cumprir as leis? Muito bom, essa pergunta é extremamente importante. A questão da pessoa com deficiência no Brasil anda a passos bem lentos, né? Até há pouco tempo atrás não se falava praticamente de pessoa com deficiência. A gente hoje consegue ter um pouco mais desse assunto sendo trazido à discussão e várias leis vão surgindo, né, através do tempo, mas o grande problema que a gente tem hoje com relação às leis é que se tem muitas leis e pouca solução. Então a gente tem muitas leis que não são regulamentadas e isso dá muito problema que a gente vai ver nas perguntas dessa temática que acabam sendo prejudicadas por conta dessa falta de esclarecimento do legislativo. Com relação aos órgãos, muito se pensa e se faz, porém não aparece muito ainda. Então o que acontece? A OAB ela é um instituto, né, que a gente tem como objetivo fiscalizar, brigar pelos direitos das pessoas da sociedade de um modo geral e, claro, no caso específico das pessoas com deficiência. O legislativo, né, vem com essas leis, como eu acabei de dizer, que nem sempre tem a eficácia que a gente espera. E muitos desses, por exemplo, a LERJ, ela tem demonstrado bastante preocupação nesses últimos tempos. Eles têm, inclusive, uma comissão da pessoa com deficiência bastante ativa dentro da LERJ, que, inclusive, semana que vem vai ter um encontro sobre essa questão de plano de saúde e tal. Então, são institutos que estão atentos a essa questão da pessoa com deficiência, muito embora nós estejamos caminhando ainda de forma bastante tímida. Interessante. No eixo da educação, como uma mãe pode solicitar treinamento para os cuidadores escolares que atendem as crianças neurodivergentes? E como fazer essa solicitação? A questão educacional, a gente tem algumas questões que passam pela educação. Dentre elas, a gente tem a questão da negativa de matrículas. Nós temos a adaptação de currículos, que nem sempre são feitas, a necessidade da mediação escolar, que é um dos problemas maiores que a gente tem no município do Rio hoje, é a falta de mediador escolar nas escolas públicas. E a gente, na verdade, não tem como exigir esse treinamento dos mediadores, né? A gente tem como exigir que tenha um mediador, porque a lei demanda que tenha um acompanhamento, né, dentro da sala de aula para quem tiver necessidade. E muitas vezes você não vai ter, e a forma que você tem de correr atrás disso é ir até a CREA ou ir através do Ministério da Defensoria Pública. Caso a escola se recuse a manter a criança neurodivergente no horário estipulado por lei e pede para que a mãe busque isso mais cedo, como agir diante dessa situação? Então, isso não pode acontecer porque a obrigação da criança é estar na escola durante o período escolar. Então, o que acontece muitas vezes são os pais não poderem levar a criança porque ela precisa estar numa terapia ou ela precisa estar com algum atendimento em relação à sua demanda. Mas o mais importante é conversar com a escola. Se a direção da escola não resolveu o problema, procurar a CRE
da onde, né, da região que essa criança frequenta, a escola da região. Não funcionando a CRE, aí mais uma vez a gente indica que recorra à Defensoria Pública, que existe um núcleo da Defensoria Pública focada em PCD. Então, eles são muito atuantes e eles vão poder fazer todas as orientações e, se preciso for, judicializar. Bom, mudando agora de eixo, falando dos direitos das famílias. Como os pais devem tomar medidas legais para garantir o direito dos seus filhos em caso de falecimento? E qual é o papel do tutor legal nesse momento? Isso é um assunto muito importante e uma preocupação muito grande, de um modo geral, das pessoas, né, das famílias, com a possível falta e deixar essa pessoa desassistida após, né, o seu falecimento. Então, muitos fazem um planejamento, que pode ser feito através de testamento, por exemplo, onde você já define ali quem você quer que seja o tutor daquela criança ou o curador, se for maior de 18 anos, para ser acompanhado ao longo da vida. Mas pode ser que, mas claro que isso tem que ser acordado antes com a pessoa, porque não adianta você fazer um testamento sem a outra pessoa concordar. Sim, claro. Então, isso já é um passo bem importante a se pensar. Geralmente, se não for através disso, tem sempre um familiar que fica, ou um amigo, alguém que conhece, que cresceu junto com essa, né, acompanhou essa criança e assume para si. Mas se mesmo assim não for possível, aí infelizmente essa pessoa é entregue, né, o Estado intervém e acaba sendo colocada para doação ou para alguma... de proteção que tem para pessoas do Estado. Nesse caso, então, quando não há ninguém disponível, né, para assumir essa responsabilidade, o papel do Estado então vai ser nessa situação. Acolher essa pessoa, ela não pode ficar solta, né, sem auxílio. Então, alguém precisa olhar por ela. Então, geralmente se busca desta forma, ou também algumas ONGs que se propõem a dar esse tipo de assistência. Mas isso assim, não é tão comum a gente ver acontecer. Mas caso aconteça, esse seria o caminho. Bom, algo que vem acontecendo ultimamente é em relação aos planos de saúde. Né? Muitos planos estão se recusando a atender e excluem os pacientes neurodivergentes. Nesse caso, como é que as famílias vão lidar com essa situação? O que fazer nesse momento? Esse é um outro problema que a gente está enfrentando hoje no Rio de Janeiro, principalmente, no Brasil de modo geral, mas sobretudo aqui no Rio. E várias famílias já tiveram os planos negados, cancelados na verdade, né? Tinham as terapias e acabaram sendo interrompidas por questão do plano de saúde. E como resolver isso? Ninguém sabe. Isso é uma questão que está sendo discutida, inclusive, na Alerj. E entre várias instituições que, obviamente, né, estejam envolvidas nessa causa. E o que a gente recomenda fazer é procurar um advogado especialista na área ou, mais uma vez, a Defensoria Pública nesse núcleo especializado da pessoa com deficiência, porque eles vão conseguir judicializar e, através do judiciário, tentar reverter essa situação. Mas isso realmente é uma situação grave que está acontecendo hoje, e o que a gente precisa ter em mente é que cada vez que é interrompido esse tratamento, né, esse acompanhamento da criança, ela regride. E a criança, ela tem uma janela de oportunidade. Então, quanto mais precocemente ela for diagnosticada, maior a possibilidade de intervenção e menor seriam os impactos disso na vida da criança. Então, é de extrema importância que o plano de saúde esteja chegando junto, porque não é só uma questão financeira e econômica. A gente está falando de crianças em desenvolvimento, seres humanos, cidadãos em crescimento, que precisam dos seus tratamentos para que sejam adultos autônomos e não precisem, né, terem tutores e curadores, enfim, tomando conta dessa questão. Sabemos que muitas dessas crianças fazem uso de medicamentos, muitas das vezes caro. E muitas famílias, mães, não têm condições de estar, né, pagando por esses medicamentos.
É possível recorrer à justiça para obtê-los? Como fazer nesse momento? Com certeza. O que a gente tem, a lógica é sempre a mesma. Crianças necessitam de atendimento, elas estão em fase de crescimento, e se não se investir na criança agora, a gente não tem como garantir um futuro para essa criança condizente com o direito que ela tem de ser um cidadão autônomo, independente, enfim. Então, o que se faz? Recorre à justiça. Não tem outro meio, se não for via judiciário. E, mais uma vez, sempre, gente, vai ser voltando para o mesmo ponto. Advogados especialistas, Defensoria Pública, Ministério Público e muitas universidades oferecem núcleo jurídico de forma gratuita, pelo menos as orientações jurídicas. Então, a PAI Rio também tem orientação jurídica, então a gente sempre recomenda que você busque as orientações e a partir dali você ingresse na justiça para ter o seu direito adquirido. Outra questão. Existem programas ou políticas de famílias neurodivergentes que possibilita o acúmulo de benefícios em determinadas situações? Isso é muito específico. Depende muito da família. Você fala o quê? Do BPC? Esse é um deles, né? Um dos auxílios. Sim. Tudo tá meio... Estão querendo mudar essa situação, mas a princípio... Todo mundo que recebe um salário mínimo, que prove, né, que necessite desse auxílio, você preenchendo os requisitos da lei, você pode aplicar, né, para tentar conseguir esse benefício. E se você não conseguir via administrativa, você pode recorrer ao judiciário. E às vezes pelo judiciário você consegue até uma porcentagem maior. No caso, para a família que ainda não possui o laudo, como procede para poder ter o acesso ao benefício de prestação continuada, que é o BPC? Então, esse é um problema que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, de novo, porque a gente não tem nenhuma instituição pública que faça esse tipo de diagnóstico e de intervenção, mas algumas instituições, como ONGs, se não me engano, o núcleo da PUC no Rio, tem alguns pontos isolados, algumas clínicas que fazem esse trabalho social, de ajudar as pessoas que não têm condição financeira, né, de ter esse acompanhamento. Mas na rede pública, hoje, infelizmente, nós não temos. Bom, estamos chegando ao final dessa transmissão. Quero agradecer novamente à advogada Daniela McDowell por nos ajudar a entender melhor os direitos das famílias atípicas. Mas antes de encerrarmos, eu tenho uma última pergunta. Quais recursos e instituições mães de baixa renda devem procurar ao receber o diagnóstico de uma criança neurodivergente para poder ter acesso a tratamentos de saúde e benefícios como o BPC? Assim que essa mãe recebe, né, esse diagnóstico, né, para onde que ela deve correr nesse exato momento? O que ela deve fazer? Ela deve procurar o CRAS, é uma possibilidade. E, gente, a realidade é muito triste, tá? Mas a gente sempre orienta que essa pessoa busque os órgãos públicos, a defesa, o PROCON principalmente, tá? Deixa eu até fugir o PROCON. PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público, os núcleos jurídicos das universidades, os advogados, tem muitos advogados que fazem pro bono também, né? Eles ajudam, pegam causas sem cobrar para ajudar. Então, assim, não dá pra gente, infelizmente, abraçar a população inteira, mas a gente precisa ter em mente que as políticas públicas precisam ser elaboradas, né? Por isso que a importância da audiência pública, que você tinha me perguntado, acho que eu acabei não mencionando a audiência pública. A audiência pública é de extrema importância porque é o momento que a população tem de estar presente e se colocar. O que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, e ser ouvido, né? É um momento de voz, em que você tem voz, onde as autoridades estão ali presentes,
vão poder ouvir e pensar juntos em políticas públicas para justamente minimizar todos esses impactos que a gente está vendo, que a gente sofre todos os dias. E se não for dessa forma, a gente não vai conseguir sair da estaca zero que a gente ainda se encontra no Rio de Janeiro. Triste realidade, mas infelizmente é o que eu falei, a gente ainda está caminhando de forma muito lenta, a passos de tartaruga mesmo, mas o que mais me conforta é que tem muita gente hoje envolvida na causa e com interesse em realmente fazer com que a gente consiga ter resultados no médio a longo prazo para essas crianças e famílias. Bom, só ressaltando, pessoal, que o valor de uma consulta por um neuropediatra pode chegar em torno até de R$250. Bom, esse foi o podcast Coruja Informativa, diretamente da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde esclarecemos como as leis protegem o direito das famílias atípicas e também discutimos onde elas podem buscar ajuda caso seus direitos não sejam respeitados. Corujinhas, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.